Hoje nós vamos falar de planejamento, vamos começar. E eu tenho que dizer para vocês que essa semana vai ser uma semana muito intensa, viu? Muito intensa. Planejamento é uma das matérias mais importantes. Embora não seja, muitas vezes, aquela coisa tão emocional, mas hoje a gente vai falar muito sobre como essa questão do planejamento impacta no nosso emocional, viu? Impacta muito, certo? Então, olha só, vamos lá. Vamos falar de planejamento, né? A primeira coisa que eu quero que a gente comece a entender, né? É que um planejamento adequado, ele dá estabilidade emocional, que é isso que a gente procura, que é isso que é o foco do nosso treinamento aqui, né? Mente de Trader, é a gente conseguir essa inteligência emocional, essa estabilidade emocional, esse equilíbrio que vai permitir que a gente lide melhor com as emoções durante as nossas operações. E um planejamento adequado vai ajudar nisso, né? Por que ajuda? Porque fica mais fácil, racionalmente, controlar o psicológico. Porque o que desestabiliza muitas vezes a gente? É a ansiedade pelo resultado, a pressa pelo resultado, é o medo, né? É o medo de ganhar, o medo de perder. Muitas vezes a gente ter uma meta que está desalinhada com o nosso perfil de comportamento. São essas questões que muitas delas a gente vai trabalhar semanas inteiras dedicadas a elas, mas todas essas coisas partem muitas vezes de um planejamento inadequado. Então, é muito importante, por isso que essa semana é uma semana intensa e é importante, porque o plano não é só para você ser um trader organizado, que tem um plano, e eu não estou falando só de plano de trading, não, a gente vai ver já já. Não é só para você saber o que vai fazer no mercado, ser organizado, saber direitinho os passos que tem que dar, blá, blá, blá. Não. É para que você se sinta confortável psicologicamente e realmente saiba o que está fazendo. Esse conforto do seu racional vai te ajudar a estabilizar o seu emocional. Então, isso é muito importante que você entenda por que o planejamento ele participa do Mente de Trader de uma forma bem importante. E é importante que você planeje, é importante que você tenha ou revise o seu plano de trading, e que a gente tenha, o que a gente já vai falar, que é o plano de trader, tá? Então, assim, fica mais fácil seguir um plano, um planejamento que tenha coerência. Seja o seu plano de trading, como você opera, a forma que você vai gerenciar lá o seu capital, o seu risco, tudo isso. Seja o seu plano de vida. Neste caso, a gente vai se ater ao plano de se tornar um trader consistente. Então, olha só. Então, essa semana a gente vai também analisar o plano de trading, tá? Mas antes, a gente tem que começar com o plano do trader, né? Porque não adianta a gente ter um plano de trading e não ter um plano global. E isso é importante de vocês entenderem. Por que muitas vezes se falha no trading, né? Como nesse plano de ser um trader consistente? Porque a gente vai muito no imediatismo e a gente fica muito ligado no resultado imediato. Primeiro que assim, o Brasil já não tem uma cultura de planejamento. Fato, a gente não é um povo que se planeja, né? E, então, isso já dificulta muito. Além disso, como o trading tem muito essa coisa do resultado, desse encantamento e dessa pressa pelo resultado, seja por necessidade ou seja por ganância, por emoção, pela euforia, a gente acaba sendo engolido pelos fatos, sejam eles fatos do mercado ou fora dele. Fatos do mercado, por exemplo, perder mais do que você gostaria. Fatos do mercado também ganhar mais do que você imaginava. Fatos do mercado. E quando você não tem um plano, fica mais difícil lidar com esses fatos.
Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, eu preciso de um plano global que avalie o meu plano de trading, mas que coloque esse meu plano de trading inserido num plano de trader. Ou seja, eu trader consistente no objetivo que eu quero alcançar como trader. Esse objetivo, que pode demorar 1, 2, 3, 10 anos, não importa, ele tem fases. E qualquer que seja o plano, e demore o plano, e qualquer que seja a distância que você esteja desse plano, de realizar esse plano, é importante que você saiba aonde é que eu vou chegar, qual o plano que eu preciso, quem sou eu, em que momento eu estou em relação a esse plano. Então, hoje nós vamos falar do plano de trader que você precisa ter, né? E o que é? Mas para a gente falar do plano de trader, vamos entender o que é planejamento estratégico, porque esta semana é a semana do planejamento estratégico. E eu não vou aqui entrar na definição corporativa, né? Que é aquela definição que envolve avaliação da instituição, missão, visão, valores, né? Que a gente faz uma avaliação de situação atual, situação desejada, tudo isso tem no planejamento estratégico. Eu trabalhei com isso quase 10 anos dentro de corporações, mas isso não importa. A gente vai pegar o conceito do planejamento estratégico. É isso que eu quero trazer para vocês, que eu quero que vocês entendam e que a gente vai utilizar, tá? E o que é esse conceito de planejamento estratégico essencial, que é importante? É a utilização eficaz dos recursos disponíveis. Basicamente, todo o trabalho que a gente faz a nível corporativo, numa empresa, para definir esse planejamento todo, é o quê? É a utilização dos recursos disponíveis. E traçar metas, objetivos, cenários que vão nos ajudar a buscar os recursos que a gente não tem, utilizar os recursos disponíveis de forma eficaz e ir para outros níveis de faturamento, de organização. E aí eu estou falando em termos de empresa, mas que também cabe aqui no nível pessoal. Então, não basta só ter um plano de trading, como eu falei. Você precisa ter um plano de trading. Como eu vou operar? Aquilo que eu vou seguir, né? O meu stop, o meu objetivo de gain, a minha quantidade de operações, o meu risco-retorno, tudo isso está lá dentro do meu plano de trading. Mas também, para me ajudar a seguir este plano de trading, eu preciso ter o meu plano como trader. Meu plano, o plano do trader que eu quero ser. Então, a gente vai começar a entender como é que a gente monta esse plano. O que a gente tem que avaliar nesse plano para que a gente possa passar a seguir. Para que a gente possa ter mais disciplina em relação a esse plano. Porque muitas vezes as nossas questões com a disciplina no plano tem a ver com a falta de conexão daquele plano, com a falta de, o distanciamento, vamos dizer assim, daquele plano da nossa realidade. E é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, ok? Bom, então tá. Então vamos lá. Para você fazer um bom plano, para ter um bom plano, e aí eu estou falando do plano do trader nesse momento, o que a gente precisa, né? O que tem que ter um bom plano? Primeiro, você precisa saber aonde você quer chegar. Primeira coisa, eu preciso saber para onde eu estou indo, tá? Segunda coisa, você precisa saber em que ponto você está. Em que ponto que eu estou em relação onde eu quero chegar. Então, é o tal do ponto A para o ponto B. Ponto A é onde eu estou hoje, ponto B é onde eu quero chegar, é lá o meu objetivo, a minha meta. Isso é uma coisa que a gente trabalha dentro do coaching. Então, olha só, vamos lá. Eu preciso saber onde eu quero chegar, onde eu quero ir, que trader que eu quero ser e aonde eu estou em relação a esse plano. Terceira coisa que a gente precisa ter, que um bom plano precisa contemplar, precisa perceber,
definir os passos que eu vou dar. Então, assim, eu sei aonde eu estou, eu sei onde eu quero chegar e eu preciso definir esses passos de sair da onde eu estou para chegar onde eu quero ir. Bom, mas para isso, para definir esses passos, eu preciso identificar os meus recursos internos e externos. Quando eu falo recursos, não estou falando só financeiros. Habilidades, conhecimento, tempo. Eu preciso também, para poder definir esses passos que eu vou ter que dar, que vão me levar a sair da onde eu estou para chegar onde eu quero chegar, eu preciso identificar as minhas dificuldades. Dificuldades de dinheiro, de tempo, de disponibilidade, de curva de aprendizado, de dedicação, de habilidades emocionais que eu tenho ou não tenho, dificuldades. Eu tenho que criar também mecanismos para usar os recursos, porque, veja, eu identifiquei meus recursos. Por exemplo, eu tenho tempo. Que legal, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não estou com emprego, eu larguei meu emprego, eu estou desempregado, ou eu trabalho por conta própria, eu tenho o tempo que eu quiser, né? O meu negócio já está no automático, eu tenho tempo disponível. Eu sou aposentado, reformado aqui em Portugal. Enfim, eu tenho tempo. Identifiquei um recurso. Tempo é um recurso que eu tenho. Mas tá, e o que eu vou fazer com esse tempo? Eu vou usar esse tempo o tempo todo, quase que 24 horas por dia, não vou nem parar para comer, para dormir, eu não vou dormir direito, eu não vou falar mais com a minha esposa, com os meus filhos, eu não vou falar com ninguém, vou pegar esse tempo e vou colocar todo no trading. Será que essa é a melhor forma de usar esse recurso do tempo que você tem a seu favor? Essa é a questão. Essa é uma questão que a gente tem que ver quando monta um plano estratégico. Será que usar 100% do tempo que eu tenho disponível no trading é a melhor forma de dar um bom passo em direção a ser o trader que eu desejo ser? É isso que a gente vai avaliar. E a outra coisa que a gente precisa fazer para definir esses passos entre onde eu estou e onde eu quero chegar é definir as estratégias para amenizar ou mitigar as dificuldades. Então, eu identifico um recurso, eu preciso criar mecanismos para usar esses recursos da melhor forma possível. E eu identifico uma dificuldade, então eu preciso criar uma estratégia, definir uma estratégia para amenizar ou até mitigar e eliminar aquela dificuldade. Porque se eu ignorar essa dificuldade, ela vai me atrapalhar ao longo do caminho. E eu vou ter que lidar com ela de uma forma ou outra. Está fazendo sentido, gente? O que eu estou falando? Vocês estão percebendo a importância, tipo uma análise SWOT? Exatamente uma análise SWOT. Marcel, a gente vai trabalhar com análise SWOT aqui, né? Não consegui entender como fazer Sou até bom de planejamento estratégico. Eu sei, Fábio. A gente entende de planejamento estratégico lá na empresa, né? Na empresa, a gente, às vezes, quando a gente está dentro da empresa, a gente consegue até entender por quê e por que aquilo é importante e por que uma corporação tem aquelas metas, né? E precisa definir seus valores, sua missão, e precisa, enfim, colocar todo mundo ali voltado para cumprir aqueles objetivos estratégicos, porque fazem parte do cumprimento da missão, é aquele blá, blá, blá todo. Lá a gente até entende. Mas e aqui? É claro que nesse treinamento a gente não vai trabalhar missão e valores e essas questões, porque a gente está objetivando apenas as questões que interferem diretamente no seu resultado como trader. E você saber seus valores, sua missão, seu propósito aqui, né, como pessoa, não necessariamente vai interferir no na sua performance como trader. Então, a gente não vai falar sobre isso. Mas a gente vai falar do que é importante para você.
E, de certa forma, o que é importante para você tem a ver com o seu propósito. Aliás, nós já começamos a falar disso, né? A gente já falou disso. Eu me lembro de ter falado para vocês fazerem uma listinha do que é importante. Beleza, então, olha só. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, a gente já entendeu que para fazer um bom plano, eu tenho que saber onde eu estou, onde eu quero chegar, os passos que eu tenho que dar. Para saber os passos, eu tenho que saber quais são os meus recursos, eu tenho que saber as minhas dificuldades e eu tenho que montar uma forma de usar melhor meus recursos e neutralizar as minhas dificuldades, contornar as minhas dificuldades. Beleza? Bom, então vamos lá. Saber aonde quer chegar é o primeiro passo para montar um plano, né? Se eu não sei aonde eu quero chegar, fica difícil de eu saber os passos que eu tenho que dar. A gente fala isso, a gente ouve muito isso, não só eu, mas outras pessoas, até no trading, falam isso. Mas a gente não se debruça sobre isso. Vocês já realmente, eu quero que vocês me falem, vocês já realmente pensaram aonde vocês querem chegar como trader, assim, detalhadamente? Vocês já fizeram essa reflexão? Então vamos lá, gente, olha só. Primeiro é o seguinte, saber onde quer chegar é definir uma meta. É isso. A gente define a meta do trading. Se você tem um plano de trading, você tem lá uma meta da sua operação. Você tem uma meta do dia para bater, você tem uma meta da semana, do mês para bater, você tem essas metas para bater. Mas você não define o seu objetivo, vamos chamar de objetivo e meta, eles não são exatamente a mesma coisa, mas aqui a gente pode considerar sinônimos, não vamos ser tão assim preciosos nesse sentido. Tem um pouquinho de diferença, né? Porque meta é uma coisa que você mais imediata e o objetivo seria uma coisa mais a médio prazo. Basicamente, o objetivo seria o trader que você quer ser e a meta, todas as etapas que você vai precisar cumprir para chegar a ser o trader que você quer ser, que é o objetivo. Mas aqui a gente vai chamar de meta, tá? As duas coisas não tem problema, porque a gente tem a meta principal e as submetas, né? E as metas complementares. Então, tanto faz, na verdade. É só uma questão de nomenclatura. Importante é você saber o seguinte, a meta principal não é a sua meta no trading. Olha. E olha como, você quer ver como é que isso vai fazer muita diferença? Quando você começa a definir a sua meta como trader, que trader que eu quero ser, quanto eu quero ganhar no trading, exatamente, qual é o meu objetivo, a gente começa a fazer uma coisa que é um roadmap, fazer um roadmap de lá, de trás para frente, até chegar no ponto que você está. Dessa forma, a gente vai conseguir ter clareza dos passos que você precisa dar para chegar onde você quer chegar. E aí, quando você faz essa degradação, vamos dizer assim, a gente agora falhou o nome, né? A dissecação desse objetivo, dessa meta maior, que é o trader que você quer ser, aquela metazinha diária do seu trading, do seu plano de trading, fica conectada com o seu objetivo maior. E aí, muitas vezes, aquela dificuldade de você seguir aquela meta, muitas vezes fazer 80%, 90% daquela meta e não se contentar com aquilo, deixar uma ganância fazer você perder tudo, passa a ter muito mais sentido porque te conecta com um objetivo maior. Você consegue visualizar que aquele pequeno passo daquela meta daquele dia está integrado num objetivo maior que, sei lá, é 1 ano, 2 anos para chegar naquela meta que você quer. Bom, então beleza. Então eu preciso... Então já ficou claro para vocês por que a gente precisa mensurar um plano, né? Traçar um plano maior e depois sim, verificar se esse meu plano de trading está compatível com esse plano maior ou vice-versa, né? Bom, então eu preciso definir uma meta e é uma meta que a gente chama
SMART, meta SMART. O pessoal que é do planejamento talvez já deva ter ouvido isso, né, lá na empresa. E é SMART porque é a sigla em inglês. Então, o que significa essa meta SMART? Bom, SMART é o seguinte, específica. A sua meta ela tem que ser específica, mensurável, atingível, realista e temporal. Nós vamos ver cada uma dessas 5 coisas, tá? O que elas significam. Bom, beleza. Então, a sua meta, para ser meta, ela tem que ser específica, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero emagrecer. Emagrecer não é meta. Emagrecer não é meta. Se você é trader aí e está querendo emagrecer, emagrecer não é meta. Emagrecer é um desejo, uma vontade. Ah, eu tenho uma vontade de emagrecer. Não é meta. Para ser meta, tem que ser específico. Eu quero voltar ao manequim 38, quando eu casei. Não, mentira, eu não quero não. Mas poderia ser 40, 42. Já começa a ser mais específico. Já é mais palpável. Então, tem que ser específico. E aí, o que você quer? Vamos trazer isso para o trading. Ah, eu quero ser um trader consistente. O que você quer como trader? Ah, eu quero viver de trading. Ah, o que você quer? Qual é a sua meta? Ah, ganhar dinheiro. De preferência, muito dinheiro. Gente, isso não é meta. Ser trader consistente não é meta. Viver de trading não é meta. Ganhar dinheiro não é meta. Desculpa, não é meta. Para ser meta, tem que ser específico. Logo, o que é ser um trader consistente? Quantos acertos? Qual é o percentual de acerto? O que é essa sua consistência? Viver de trading? Quanto você precisa ganhar para viver de trading? Percebe? Eu preciso especificar. Então, a meta tem que ser específica. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem que ser mensurável. Eu preciso quantificar a minha meta. Eu preciso que ela tenha um valor, seja percentual, seja valor. Se eu quero emagrecer, voltar ao manequim 40, 38, 42, o que seja, quantos quilos eu quero eliminar? No trading, eu quero ser um trader que ganha X reais por mês. Eu quero aumentar meu capital em X%. Mensurável. Específica e mensurável. Porque eu preciso medir a minha progressão ao longo do tempo. Então, se eu não faço uma meta mensurável, não tem como medir se eu estou, como eu estou em relação a essa meta. E quando eu não consigo medir isso, me dá um desconforto emocional. Eu fico ansioso, eu fico deprimido, eu não consigo perceber se eu estou avançando. Às vezes, o resultado financeiro em relação à sua meta no trading não é grande, mas percentualmente, qualitativamente, ele é. Então, você precisa ter formas de mensurar essa meta, quantitativas, mas não necessariamente financeiras. Eu não estou falando que é só financeiro. Percebe? Então, é importantíssimo que a gente entenda, ó, Bruno, 50 mil por mês. Bruno, a gente já vai chegar nisso aí, viu? Já a gente vai chegar nisso aí. Bom, então, ela precisa ser específica e precisa ser mensurável. A outra coisa que a sua meta precisa ser, para ser smart, para ser uma meta que a gente vai chamar de meta, aqui, para um planejamento estratégico, ela precisa ser alcançável. Em algumas traduções, as pessoas também falam em atraente. O que é isso? Esse A do smart? Ela precisa ser viável.
Mas ela não é viável, ela não se torna viável porque outras pessoas alcançaram. Ela tem que ser viável para você. Ela tem que ser alcançável para você. O que significa dizer que ela precisa levar em consideração a sua realidade. Porque você precisa acreditar que é possível. Ela não adianta, olha, o fulaninho, o meu professor lá que me explicou, lá que eu aprendi a técnica com ele, cara, ele opera 50 contratos, 100 contratos. Mas qual é a conta desse professor? Eu quero operar 100 contratos também, mas você tem a conta dele? Você tem o dinheiro que ele tem? Você tem a experiência que ele tem para operar 100 contratos? Não. Então, quantos contratos você pode operar? Com a experiência que você tem, com a conta que você tem. Porque você precisa acreditar que é possível. Não basta ser só uma meta que te inspira. Ela tem que te inspirar também. Ela tem que ser atraente. Por isso, algumas pessoas também colocam esse A como atraente. Ela precisa ser uma meta que você te instigue, te motive a cumprir, a alcançar. Mas ela precisa ser convincente do ponto de vista racional para que ela seja possível, para que você também seja motivado pelo seu racional. Porque se ela for muito absurda, você não leva essa meta a sério. E aí você também não vai se motivar de forma séria a cumprir essa meta. Então, a meta ela não pode ser fácil demais, porque te desmotiva, mas também não pode ser difícil demais, absurda demais, inalcançável, porque também não te motiva. Então, ela precisa ser alcançável. Específica, mensurável, alcançável, realista. Então, ela precisa ser alcançável no sentido de que eu preciso acreditar nela. Para eu acreditar nela, ela tem que ser realista, ela tem que levar em consideração os meus recursos, as minhas dificuldades. Né? Então, por exemplo, 100% de acerto no trading não dá para ser meta no seu plano de trading. Por quê? Porque não é realista para ninguém. Faz sentido, gente? Alguém aqui tem meta de acertar 100%? 100% das operações? Alguém tem essa meta no seu plano de trading? Olha, o Luiz, não. Quem fala aqui, o Sávio também não. Minha meta é não errar 100%. Meta de não errar não é meta, Carlos. A gente vai falar disso também, hein? Eu também não, nem em sonho, eu não. Que bom, não temos ninguém. Se tivesse aqui, a gente ia acabar com essa meta de 100%, gente. Porque 100% de acerto no trading não dá. Não dá para ser meta. Não dá. Então, ela não é realista, ela não cumpre o pré-requisito da meta SMART, não é realista. Né? Hoje eu estava lá na enfermaria e tinha uma pessoa lá que falou, eu na conta dele eu faço 48 de 48. Eu queria fazer na real, eu só faço 8 de 10, e aí eu queria fazer 48. Não dá. Na conta real, não vai dar para fazer. Até você pode fazer um dia, 2 dias. Em alguns momentos, você até pode acertar todas as suas operações daquele dia. Mas, ao longo do tempo, não vai se sustentar. E aí, a gente vai para outra parte dessa meta, da meta SMART, que é temporal. Ela precisa ser realista e precisa ter um tempo definido. A gente já vai falar nisso. Por quê? Porque são esses 5 ingredientes de uma meta que tornam essa meta realizável, que torna essa meta uma meta confiável, que torna uma meta motivadora, que torna essa meta uma meta que você não vai ficar descumprindo a porcaria da meta. Muitas vezes você descumpre a sua meta porque você não leva a sério a meta, porque você não acredita nessa meta, porque ela é uma meta que não está levando em consideração as suas limitações, não é realista para você.
E aí, logo, o seu racional não leva a sério, você não cumpre essa meta. Então, veja, viver de trading, por exemplo, ela só pode ser uma meta realista para você no momento, e é sempre uma coisa relacionada ao tempo, tá, gente? Se você tem dinheiro que permita você rentabilizar o capital o suficiente. Se ainda não tem, qual é a sua meta primeiro? Quer dizer, a sua meta é viver de trading, beleza, seu objetivo. Mas eu sei que agora não é possível. Então, qual é a minha meta agora? No próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei, não importa quanto tempo vai levar. Importa que você chegue aonde você deseja. E o planejamento vai te ajudar nisso. É você criar uma meta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Por isso precisa do planejamento, né? Bom, beleza. Então, eu preciso avaliar um tempo disponível, eu preciso avaliar o capital, eu preciso avaliar as minhas habilidades técnicas e emocionais, as minhas dificuldades, eu preciso ser realista. Porque eu preciso acreditar que é possível. Porque eu preciso que isso seja viável. Senão, não vai adiantar. Eu nunca vou alcançar a meta, ou nunca é tempo demais, mas eu vou ter uma dificuldade enorme de alcançar essa meta, tá? Bom, e aí a gente vai para o quinto item do SMART, o T do SMART, que é temporal. Meta, gente, para ser meta tem que ser por tempo determinado. Não tem jeito. Você precisa ter um prazo definido na sua meta. Por quê? Porque as metas são realizadas ao longo do tempo. Eu preciso avaliar o tempo da definição das metas, sabe? Porque é o tempo que pode deixar essa meta fácil, difícil, alcançável, viável ou inalcançável. Ganhar R$1 milhão ou €1 milhão aqui para mim, que estou aqui em Portugal. É fácil ou difícil? Aí você vai dizer assim, depende, né? Mas vamos dizer assim, normalmente, ganhar R$1 milhão em 3 meses no trading, é uma meta SMART ou não é? O que vocês acham? Não para mim, o Fábio está falando. Ó, para mim também não. Para mim também. Agora, se eu disser para você alcançar R$1 milhão em 10 anos no trading, em 20 anos no trading, ela começa a ficar mais possível? Claro, dependendo de algumas circunstâncias, né, gente? Claro. Dependendo de algumas variáveis. Sim, mas está muito longe. Sim, Fábio, está muito longe. Mas você, antes de chegar a R$1 milhão, você tem outros passos para dar. Aí é que você começa. Não estou dizendo que vai ser 10 ou 20 anos. Você precisa levar em consideração outras questões, inclusive recursos de tempo, financeiros, de uma série de coisas que você precisa ter, não é só o tempo, mas o tempo é um ingrediente importante. Por isso, toda meta precisa ter um tempo definido. Porque, inclusive, o tempo, na hora de você mensurar essa meta, você vai saber se eu tenho uma meta de 6 meses, 1 ano. 1 ano. 6 meses eu estou na metade dessa meta, eu deveria estar na metade dela. Se eu não estou, eu preciso reformular minha meta. E eu preciso adequar meu plano a essa reformulação dessa meta. Percebe? É isso que a gente precisa entender de forma estratégica quando a gente começa a planejar alguma coisa. Nesse caso, nosso objetivo de ser trader. É essa lógica racional, coerente, que está por trás de um planejamento estratégico, que a gente precisa trazer para a nossa vida aqui, tá? Que tem lá na empresa e que a gente precisa trazer aqui para a nossa vida, para que a gente faça um planejamento real, possível, específico, mensurável, que eu acredite que eu cumpra. Percebe? É isso que é importante. Porque o Fábio falou assim, mas está muito longe, 1 milhão em 10, 20 anos. Mas
Tudo bem, está muito longe. Mas então, talvez 1 milhão agora seja uma meta que não seja a meta para você agora. Mas antes de fazer 1 milhão, a gente passa por 200 mil, por 100 mil, por 200 mil, por 500 mil. Sabe? E às vezes você chega em 200 mil e aí de 200 para chegar a 1 milhão fica mais fácil. Enquanto que você está mirando lá no 1 milhão e ele fica inalcançável. E às vezes você faz uma meta intermediária e alcança essa meta e isso te dá condições de alcançar a meta e você encurta até o tempo de chegar no 1 milhão. Faz sentido isso, gente? Vocês estão percebendo como essa questão de você fazer um plano com estratégia, e é por isso o planejamento estratégico, né? Não é só um bando de coisas num papel. Ele precisa conectar com você. Ele precisa fazer sentido para você, para que você possa cumprir. Certo? Bom, todo mundo acompanhando até agora. Agora a gente vai começar. Eu vou passar para vocês a ferramenta. Só que essa ferramenta é uma ferramenta longa. Eu vou mostrar para vocês, porque eu vou explicar como vocês vão usar essa ferramenta, tá bom, gente? Beleza, então assim, vocês vão pegar isso aqui e vão se debruçar na meta de vocês. Quem, como o Marcel, já tem uma meta de médio prazo, longo prazo, vai preencher aqui. Então, a primeira coisa é, escreva o que você deseja alcançar. Nesse momento, gente, eu não quero uma meta tão elaborada, tá? Eu quero uma meta, a meta que vocês tiverem. Se você já tiver uma coisa mais elaborada, como acho que o Marcel já tem, quem tiver aqui, beleza. Bota a meta do jeito que vocês têm ela, tá? Então, olha lá. Escreveu a meta. Aí você vai começar a fazer os questionamentos, as reflexões sobre essa meta, para que a gente possa analisar essa meta da forma correta, assertiva, tá? Da melhor maneira possível, beleza? Então, vamos lá. Por que acha que essa meta é uma boa? Porque essa é uma boa meta para você. Primeira pergunta e reflexão que eu quero que vocês façam. 10K por mês. Então, vamos lá, Ledízia. Qual é a meta? Alcançar a meta. Ganhar 10 mil por mês como trader. É isso? No trading, né? Tá. Aí você vai fazer assim, ó. Por que acha que essa é uma boa meta para você? Aí você vai escrever. Não precisa responder agora não, tá, Edi? É só para você poder, para a gente poder dar um exemplo mais palpável. Primeira coisa, tá? Segunda pergunta. Por que essa meta é importante para você? Por que é importante os 10K por mês? Terceira pergunta. Coloque 5 ações que você fará para alcançar essa meta. Imediatamente, tá? Agora. Quer dizer, que você vem na cabeça. É o que vem na cabeça, tá? Beleza. Aí você continua aqui. É possível alcançar esta meta em 1 ano? Primeira pergunta. Tá? Sim ou não? Independente da sua pergunta se é sim, se a sua resposta é sim ou não, você vai para a quinta pergunta, quinta reflexão, que é: que fatos levaram você a responder essa questão anterior? Se é sim, é possível alcançar em 1 ano, quais os fatos que levam você a achar que é possível alcançar essa meta em 1 ano? Se for não, quais fatos levam você a responder a questão anterior, que é não, tá? Beleza. Sexta reflexão sobre a meta. Caso a sua meta seja concluída em mais de 1 ano, você pode botar uma meta aí que não seja de 1 ano, pode ser mais de 1 ano, tá? 2 anos, 3 anos. Você vai ter que mensurar aqui o que você vai ter alcançado daqui a 365 dias, que é como a sua meta, caso seja concluída em mais de 1 ano, o que você terá alcançado em até 365 dias a partir de hoje. Por que isso, gente? Porque eu quero que você temporalize a sua meta
em um ano, tá? Porque de um ano para cá, para onde você está, fica mais fácil da gente começar a dissecar no roadmap, tá bom? Não sei se a gente vai fazer para um ano, pode ser que a gente faça até para menos, mas metas superiores a um ano são mais difíceis da gente fazer o roadmap, tá? Bom, por que esse é o melhor momento para você alcançar essa meta? Outra reflexão que eu quero que vocês façam em relação a essa meta. Então, Edísio, no seu caso, por que esse é o melhor momento para você alcançar essa meta de 10K por mês? Tá? Outra reflexão importante. Quando você pensa em alcançar essa meta, qual o primeiro sentimento que você tem? Escreva. Qual o primeiro sentimento? E aí, Edísio, se você quiser compartilhar com a gente, quando você pensa em alcançar essa meta, qual o primeiro sentimento que você tem? Pensou em alcançar os 10K por mês. Que sentimento? Mais tranquilidade para operar. Quando você pensa na meta, o sentimento que te vem é tranquilidade? Pensa nisso. Não é depois de ter alcançado essa meta. É quando você pensa na meta. Quando alcançá-la. Pois é, não foi isso que eu perguntei. Pois é. Eu não estou perguntando depois. Vai ter uma hora ali que a gente vai falar do depois. Eu estou perguntando para você o seguinte. Quando você pensa, bom, a minha meta é 10K. 10K, essa é a minha meta. Qual é o sentimento que você tem? Veja, não é depois. É agora, é antes. Por que é importante essa diferença? Porque é como você se sente em relação à tal da meta. Aqui a gente está fazendo uma reflexão para saber como você se sente em relação a essa meta. Tem a ver com o quê? Com saber se você está confortável na meta, se ela é viável para você, se você acredita que ela é possível, se ela está alcançável para você, tá? Penso no risco que preciso aceitar para fazer isso dia a dia. Pois é. E aí eu te pergunto, como esse sentimento lhe ajudará a alcançar esta meta? Outra coisa importante, alcançar isso. Esse sentimento. Como é que esse sentimento de né? Ajuda? Né? O sentimento é o medo, né? Quando pensa no risco, é o risco, é cautela. Que sentimento é e como ele pode te ajudar a alcançar essa meta? Ou não, né? Ou não. Que atitudes alguém que deseja alcançar essa meta deve ter para ser bem-sucedido? Isso é bem importante, tá? Que atitudes alguém que deseja alcançar essa meta deve ter para ser bem-sucedido? Não são as atitudes que você tem que ter. É uma atitude que uma pessoa, para alcançar essa meta, deve ter. Ok? Aqui eu quero que vocês listem aquilo que você pensa. Quando você pensa numa pessoa alcançando essa meta, no caso aqui do Edísio 10K, quais são as atitudes que ela deve ter para ser bem-sucedida nessa meta, tá? Depois, aí sim, você vai perguntar, pensar, refletir. Você costuma ter as atitudes que listou na questão anterior? Sim ou não? 12. Existe alguma coisa ou alguém muito importante para você que se oponha a essa meta? O que ou quem? Isso é importante. Por quê? Porque aqui você pode ter a oposição, às vezes, da família, da esposa, do pai ou da mãe. E você precisa ficar consciente disso. Porque quando a gente for fazer o SWOT, depois que a gente não vai falar do SWOT agora, mas a gente vai ter uma aula essa semana de SWOT gravada, isso talvez seja uma ameaça. E a gente vai precisar trabalhar essa ameaça de uma forma para neutralizar isso.
pensar em estratégias para neutralizar essa ameaça. Então, você precisa parar e pensar, existe alguma coisa ou alguém que é importante para você? Porque o amigo, gente, o vizinho, o ex-chefe, que não é importante, a pessoa que não é importante para você, se ela se opõe à sua meta, não está nem aí, tá? Não tem problema nenhum, não te diz nada. Agora, se a pessoa é importante para você, ou aquela coisa é importante para você, e ela está em oposição àquela meta, aí sim, ela pode se tornar uma ameaça, você tem que se debruçar sobre ela para mitigar esse risco, tá? Outra reflexão importante sobre a sua meta. Quais os dons e habilidades que você tem e lhe serão úteis para alcançar a sua meta? E aqui já entra, tá, gente? Os dons de leitura de mercado, assertividade, backtest, sei lá, tá? Tudo que é dom e habilidade. Dom e habilidade é o que é seu, tá? Seu. Eu sou paciente, eu sou organizado, eu sou ágil, eu tenho uma boa visão de mercado, habilidades e dons, tá? Eu tenho facilidade com números, sei lá. Dons e habilidades que você tem e que você acredita que serão úteis para alcançar essa meta. Tá? E aí você vai listar o dom e a habilidade e vai colocar do lado como é que isso te ajuda. Porque não basta só listar o dom, eu quero que você reflita sobre como aquilo te ajuda. Tá? Bom, aí a gente vai para os recursos. Quais recursos? Conhecimento, dinheiro, tempo, que você já possui e que podem te ajudar a alcançar a sua meta, tá? E você vai botar o recurso e vai botar como isso te ajuda. Então, aqui entra recurso é externo, dom e habilidade é interno, é seu. São os seus recursos internos. E recursos, mesmo recursos, é o recurso externo. Coisas que você adquiriu, coisas que você já tem, cursos que você fez. Eu tenho um computador, eu tenho uma internet ótima, eu tenho dinheiro, né? Eu tenho tempo disponível para operar, para estudar, enfim, tá? Quais são os recursos que você já tem e que podem te ajudar a alcançar a sua meta, tá bom? Aí a gente vai, quais os obstáculos você acha que podem dificultar o alcance do que deseja? Preencha ao lado de cada um deles o que você poderia fazer para minimizar o impacto ou eliminar isso do seu caminho. Aqui a gente já começa um pouco fazendo uma análise SWOT, né? Acho que foi o Marcel que perguntou sobre a análise SWOT. Aqui a gente, de certa forma, já faz uma pré-análise SWOT, mas a gente depois vai desdobrar isso numa análise mesmo. A gente vai olhar isso aqui, vai pegar isso aqui e vai preencher a matriz de SWOT com base nessas reflexões que a gente fez aqui. Mas a gente já começa a refletir um pouco sobre sobre os obstáculos, as ameaças e o que a gente pode fazer. Então, aqui você vai pensar nos obstáculos que você tem e o que você pode fazer ou até já está fazendo, tá? Pode ser uma coisa que você já está fazendo. Se você já estiver trabalhando esse obstáculo, já estiver fazendo alguma coisa a respeito, tá? Depois, escreva 3 comportamentos ou hábitos que você precisa ter ou desenvolver para alcançar sua meta. E aqui, hábito, preciso ser mais disciplinado. Eu preciso controlar a ansiedade, eu preciso ser mais tranquilo, ser menos ansioso. Eu preciso me planejar mais financeiramente.
Eu sou muito descontrolado financeiramente, eu gasto muito, sou muito gastador. Eu preciso poupar dinheiro para poder botar dinheiro no trading ou ter uma reserva financeira para operar mais tranquilamente. Exemplos, tá? Exemplos de comportamentos ou hábitos que você precisa ter ou desenvolver para alcançar. Ter ou desenvolver, porque você já pode ser, por exemplo, eu sou disciplinado, mas eu não sou tão disciplinado quanto eu gostaria. Ou eu gosto de seguir regras, eu até sou disciplinada, eu gosto de seguir regras, mas eu não sigo regras o tempo todo. Tá? Uma outra coisa também, assim, hábitos aqui, por exemplo. Eu não faço exercício, mas eu sinto que quando eu faço exercício eu opero melhor. Então, fazer exercício é um hábito que você precisa ter para alcançar a sua meta. Por exemplo, estou dando alguns exemplos para ficar mais fácil de você poder entender quando for fazer a ferramenta, tá? Aplicar a ferramenta. Aí. Agora aqui, quando você pensa na sua meta, de novo, como você se sente? E aí aqui tem algumas opções, eu quero que você marque 3 alternativas. Patrícia, eu vou ficar doente se eu não marcar 4. Posso? Pode, tá? Mas só se você for ficar doente, tá? Porque eu quero que você escolha as 3 principais. Pode ser que você fique todas as que estão aqui, mas eu quero que você escolha 3, tá? Escolha forçada, tem que ser 3, tá? Se você for morrer, eu deixo até 4 no máximo, tá bom? Com quem você irá comemorar quando alcançar sua meta? E como será essa comemoração? Aqui é uma coisa importante, tá? Essas 2 perguntas, na verdade 3, porque é 19 também, que é como será a sua vida depois de alcançar o que deseja. E aí sim, Edísio, vem a tranquilidade para operar, que você falou lá da meta. É um sentimento do depois, né? Com quem você vai comemorar, como vai ser essa comemoração e como será a sua vida depois da meta. Essas perguntas, elas te ajudam a gente ancorar alguns sentimentos que podem te ajudar na motivação para alcançar essa meta. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais tarde também, quando a gente falar semana que vem de foco, a gente vai voltar nessas questões. Então, assim, essas pessoas com quem você quer compartilhar o sucesso, aquilo que você vai, esse cenário, esse retrato do que vai ser a sua vida depois de alcançar essa meta, é interessante você já ir se conectando com isso. Porque lá na frente, quando a gente começar a trabalhar essas percepções psicológicas que estão relacionadas ao medo, à indisciplina, essas coisas, muitas vezes é essa conexão que vai te trazer para o prumo, que vai te trazer para o comprometimento de se manter focado, de se manter disciplinado, de controlar uma ansiedade, controlar o medo. Porque todas essas coisas serão desconfortáveis num primeiro momento, né? E você precisa ter essa motivação. E muitas vezes essa resposta aqui dessas 3 perguntas é que vai te dar essa motivação, tá? Por isso que elas estão aqui. De 0 a 10, o quanto você se compromete consigo mesmo para alcançar essa meta, sendo 0 nada comprometido e 10 totalmente comprometido. E aí vem a preparação para a segunda fase do planejamento, que é o planejamento mesmo da meta. Aquela era a análise. Depois de responder essas perguntas, sua meta ainda é a mesma? Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam depois de responder calmamente essas 20 questões. E aí, se a resposta for sim, você vai reescrever a meta tal qual estava lá em cima. Se a resposta for não, você vai reescrever a meta ajustando. Porque talvez, ao fazer essas reflexões, você mesmo perceba que a sua meta precise de um ajuste, tá? Bom, aí sim, aí depois disso, você vai definir prazo. Qual o prazo para a realização da sua meta? Definir uma data, tá? Como você irá medir sua evolução em relação a essa meta? Porque agora sim, agora a gente vai aplicar
a meta SMART. Então, eu quero que essa meta seja mensurável, específica, por tempo determinado, alcançável e realista, né? Então, a gente vai fazer todas essas reflexões primeiro, para depois você setar a sua meta de uma forma que ela fique realmente uma meta SMART, tá? E aí você vai definir o prazo, uma data, vai definir como você vai medir a sua evolução. E aí, daqui você já vai perceber, que é o link que a gente vai fazer depois, mais para frente, durante essa semana, com o seu plano de trading. Como é que o seu plano de trading vai ser uma ferramenta, vai te ajudar a mensurar essa meta, tá? Depois você vai definir 5 ações importantes que só dependam de você e que precisam ser realizadas para que essa meta seja alcançada. Por que só dependam de você? Porque você não pode vincular uma ação importante para realizar a sua meta a terceiros. Que é uma ação, sair mais cedo do meu trabalho, mas o seu chefe não te libera, então não adianta, essa ação não pode ser importante. Você vai ter que montar o seu plano, o seu planejamento, considerando que você vai sair naquele dia lá, todos os dias, naquela hora mais tarde, vai ter que ficar até mais tarde estudando, se for o caso. Tá? Ou primeiro você vai ter que negociar com o seu chefe, senão o seu plano vai ter que ser ajustado. Não tem jeito, tá? Vou ter que operar na hora do almoço, então? Talvez. Estudar na hora do almoço? Talvez. Enfim, tá? Então, essas ações aqui são ações que só dependam de você. Por quê? Porque a responsabilidade é sua. E ações que não dependem de você não podem ser mensuradas, ser avaliadas, então não podem estar no seu plano. O seu plano pode ser sim. Você vai fazer coisas acontecem que demandam respostas suas e você vai adaptando esse plano. Porém, essas ações são as ações importantes. São 5 ações importantes que só dependem de você e que você precisa realizá-las para alcançar o seu objetivo, a sua meta, tá? E aí vem a parte que eu mais gosto, tá? Que é preencha as lacunas abaixo para formar uma frase que simbolize sua meta e que você use diariamente, seu mantra, sempre que precisar, para te manter focado no que deseja. A gente vai usar pra caramba isso semana que vem, quando a gente for falar de foco. Mas a meta vai ficar assim, ó. A frase vai ficar assim: eu assumo o compromisso de conquistar. Aí você bota a meta. No caso do Edísio, por exemplo, você vai, se for 10K, depois dessa análise toda, Edísio, vai ser de conquistar 10.000 por mês até tal data definida, porque eu tenho seus dons e habilidades, item 12, e me sinto, o que marcou no item 15, e quero, coloca o que você quer com a sua meta, item 3, combinado com o item 19. Por isso estou nessa jornada. Só depende de mim. Eu posso, eu consigo, eu faço acontecer agora. Isso vai se transformar no seu mantra, ok? Primeira fase, versão da meta. Não tem problema se você mudar depois, tá? Depois, Patrícia, não vai ser 10K, vai ser 9, vai ser 8, vai ser 12 agora, não tem problema nenhum. A data não é mais 31 de dezembro de 2019, é um pouquinho depois também, não tem problema nenhum. Você vai trabalhar com mantra enquanto ele for a sua meta, enquanto você estiver empreitando aquela meta naquela data, tá? Esse é o conteúdo da aula de hoje, em termos de conteúdo. Eu sei que é coisa pra caramba, tá? Essa semana vai ser muito conteúdo. Foco essa semana, embora a semana que vem é que é de foco, mas essa aqui foco no planejamento. Tá bom? Vamos embora, gente. Um abraço grande para vocês
e até a próxima.